Individualidade, capítulo 15 do livro Tratado de Psicologia Revolucionária. Crer-se uno, certamente, é uma brincadeira de muito mau gosto. Desafortunadamente, esta vã ilusão existe dentro de cada um de nós. Lamentavelmente, sempre pensamos de nós mesmos o melhor. Jamais nos ocorre compreender que nem sequer possuímos individualidade verdadeira. O pior do caso é que até nos damos ao luxo falso de supor que cada um de nós goza de plena consciência e vontade própria. Pobres de nós, quão nécios somos! Não há dúvida de que a ignorância é a pior das desgraças. Dentro de cada um de nós existem muitos milhares de indivíduos diferentes, sujeitos distintos, eus ou pessoas que brigam entre si, que pelejam pela supremacia e que não têm ordem ou concordância alguma. Se fôssemos conscientes, se despertássemos de tantos sonhos e fantasias, quão distinta seria a vida. Mas, para o cúmulo do nosso infortúnio, as emoções negativas e as autoconsiderações e o amor próprio nos fascinam, nos hipnotizam, jamais nos permitem recordar-nos de nós mesmos, ver-nos tal como somos. Cremos ter uma só vontade, quando, na realidade, possuímos muitas vontades diferentes, cada eu tem a sua. A tragicomédia de toda essa multiplicidade interior resulta pavorosa. As diferentes vontades interiores se chocam entre si, vivem em conflito contínuo, atuam em diferentes direções. Se tivéssemos verdadeira individualidade, se possuíssemos uma unidade em vez de uma multiplicidade, teríamos, também, continuidade de propósitos, consciência desperta, vontade particular, individual. Mudar é o indicado. Entretanto, devemos começar por ser sinceros conosco mesmos. Necessitamos fazer um inventário psicológico de nós mesmos para conhecer o que nos sobra e o que nos falta. É possível conseguir individualidade, mas se cremos tê-la, tal possibilidade desaparecerá. É evidente que jamais lutaríamos por conseguir algo que cremos ter. A fantasia nos faz crer que somos possuidores da individualidade e até existem, no mundo, escolas que assim o ensinam. É urgente lutar contra a fantasia. Essa nos faz aparecer como se fôssemos isto ou aquilo, quando, em realidade, somos miseráveis, desavergonhados e perversos. Pensamos que somos homens, quando, em verdade, somos tão somente mamíferos intelectuais desprovidos de individualidade. Os mitômanos se creem deuses, Mahatmans, etc., sem suspeitar sequer que nem sequer têm mente individual e vontade consciente. Os ególatras adoram tanto a seu querido ego que nunca aceitariam a ideia da multiplicidade de egos dentro de si mesmos. Os paranoicos, com todo o orgulho clássico que os caracteriza, nem sequer lerão este livro. É indispensável lutar até a morte contra a fantasia acerca de nós mesmos, se é que não queremos ser vítimas de emoções artificiais e experiências falsas que, além de nos pôr em situações ridículas, detêm toda a possibilidade de desenvolvimento interior. O animal intelectual está tão hipnotizado por sua fantasia que sonha que é leão ou águia, quando, na verdade, não é mais que um vil gusano do lodo da terra. O mitômano jamais aceitaria estas afirmações linhas acima feitas. Obviamente, ele se sente arquierofante. Digam o que digam, sem suspeitar que a fantasia é meramente nada. Nada, senão fantasia. A fantasia é uma força real que atua universalmente sobre a humanidade e que mantém o humanoide intelectual em estado de sonho, fazendo-o crer que já é um homem que possui verdadeira individualidade, vontade, consciência desperta, mente particular, etc, etc, etc. Quando pensamos que somos um, não nos podemos mover de onde estamos em nós mesmos. Permanecemos estancados e, por último, degeneramos, involucionamos. Cada um de nós se encontra em determinada etapa psicológica e não poderemos sair da mesma, a menos que descubramos diretamente todas essas pessoas, ou eus, que vivem dentro de nossa pessoa. É claro que, mediante a autoobservação íntima, poderemos ver as pessoas que vivem em nossa psique e que necessitamos eliminar para lograr a transformação radical. Esta percepção, esta autoobservação muda fundamentalmente todos os conceitos equivocados que sobre nós mesmos tínhamos e, como resultado, evidenciamos o fato concreto de que não possuímos verdadeira individualidade. Enquanto não nos autoobservemos,
viveremos na ilusão de que somos um e, em consequência, nossa vida será equivocada. Não é possível relacionarmos-nos corretamente com nossos semelhantes enquanto não se realize uma mudança interior no fundo de nossa psique. Qualquer mudança íntima exige a eliminação prévia dos eus que levamos dentro. De nenhuma maneira poderíamos eliminar tais eus se não os observamos em nosso interior. Aqueles que se sentem que pensam de si mesmos o melhor, que nunca aceitariam a doutrina dos muitos, tampouco desejam observar os eus e, portanto, qualquer possibilidade de mudança se faz neles impossível. Não é possível mudar se não se elimina, mas quem se sente possuidor da individualidade, se a aceitasse que deve eliminar, ignoraria, realmente, o que deve eliminar. Entretanto, não devemos olvidar que quem crê ser auto-enganando, crê sim que sabe o que deve eliminar, mas, em verdade, nem sequer sabe que não sabe, é um ignorante ilustrado. Necessitamos desegoistizar-nos para nos individualizar, mas quem crê que possui a individualidade é impossível que possa desegoistizar-se. A individualidade é sagrada em um 100%. Raros são os que a têm, mas todos pensam que a têm. Como poderíamos eliminar eus se cremos que temos um eu único? Certamente, só quem jamais se auto-observou seriamente pensa que tem um eu único. Entretanto, devemos ser muito claros neste ensinamento, porque existe o perigo psicológico de confundir a individualidade autêntica com o conceito de alguma espécie de eu superior ou algo do estilo. A individualidade sagrada está muito mais além de qualquer forma de eu. É, o que sempre foi e o que sempre será. A legítima individualidade é o ser, e a razão de ser, do ser, é o próprio ser. Distinga-se entre o ser e o eu. Aqueles que confundem o eu com o ser certamente nunca se auto-observaram seriamente.